Saudações, espero que você esteja bem. Neste vídeo vou apresentar as principais informações que foram comentadas em nossa segunda aula síncrona. Basicamente, eu fiz uma revisão de todo o conteúdo já visto, dando ênfase para uma aplicação no software R. Então, peço que você veja com atenção e qualquer detalhe é só entrar em contato via e-mail ou via nossa página do Moodle. Inicialmente, temos o assunto de erros. Lembramos que na videoaula onde este assunto foi abordado, destacamos o erro absoluto, a diferença em módulo entre o valor real e uma aproximação. Destacamos também o erro relativo, que é o erro absoluto dividido pelo módulo do valor real. E aqui nós comentamos que você usar o erro absoluto para fazer comparações pode não ser a melhor ideia. Por quê? Dependendo do que você está comparando, podem ser grandezas de diferença de unidades diferentes. Então, muitas vezes, um erro de 1 metro para uma determinada situação pode ser um erro pequeno e para uma outra determinada situação pode ser um erro muito grande. Então, vale a pena você padronizar esses erros quando você for fazer comparações. Nesse sentido, um erro mais adequado é o erro relativo, onde ele divide o erro absoluto pelo módulo do valor real. E agora a gente faz alguns exercícios da nossa lista. Comento que todo este material ficará disponível no Moodle e também um gabarito de toda a lista de exercícios ficará disponível no Moodle para consulta. Mas observe este exercício. Tem-se que o n fatorial pode ser aproximado por raiz quadrada de 2 que multiplica o π, que multiplica o n, e isto que multiplica o n sobre e, o número de Euler, elevado a n. Então, uma aproximação para o n fatorial. E o exercício pede, calcule 4 fatorial, uma aproximação para este 4 fatorial, o erro absoluto e o erro relativo. Bem, 4 fatorial, primeiro vamos fazer as contas aqui, simulando que estamos fazendo, utilizando uma calculadora, num caderno, manualmente, vamos assim dizer. Então, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Uma aproximação, basta substituir o n por 4 aqui na fórmula. Então, raiz de 2 que multiplica o π, que multiplica o 4, e isto que multiplica 4 sobre e elevado a 4. Fazendo essas contas, chegamos em 23,5061. E agora temos um valor exato e um valor aproximado. Podemos calcular um erro absoluto. Basta fazer o módulo da diferença destes dois valores, chegando aqui em 0,4938. E o erro relativo é este erro absoluto dividido pelo módulo de x, no caso aqui o módulo de 24, que é o nosso valor exato, 0,002. E agora, se eu fosse fazer estas contas no software R? Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu fechar essa janela e melhorar a visão aqui, editar, limpar console. Então, tenho este script, também vou disponibilizar para você fazer suas contas. Observe que o 4 fatorial eu posso fazer utilizando a função factorial e ela me fornece aqui, basta eu escrever o número. Por exemplo, quando eu executo o x aqui, eu já tenho o 24. E o cálculo da aproximação? Lembre-se que eu comentei que quando colocamos este símbolo cerquilha na frente de um texto, este texto não é interpretado como uma programação, então serve para fazer comentários. Vamos fazer aqui a aproximação. Olha, raiz quadrada é o SQRT. De quem? 2 que multiplica o π, que multiplica o 4. Lembrando que o π já está implementado, beleza? E raiz quadrada entre parênteses. Nunca esquecer de multiplicar aqui com um asterisco. E isto que multiplica
mais um parênteses, 4 dividido pelo número E de Euler. Esse número já tem implementado aqui, olha, ESP1 é o número de Euler. Então, tudo isto elevado a 4. Quando a gente executa aqui o x barra, observe que temos o 23,50,618. E agora, basta calcular o erro absoluto, ABS, que é o módulo, por exemplo, ABS de menos 3. É 3, então a função módulo pode ser trabalhado com o ABS, do x menos x barra. Quem é o erro absoluto? 0,49. E o erro relativo? Este erro absoluto dividido pelo módulo do valor exato, módulo de x. Quem é o erro relativo? 0,020. Então, destacamos aqui que você trabalhar no software R é muito mais prático do que fazer as contas aí utilizando a calculadora. Então, começamos esta revisão de erros, destacando o erro absoluto, o erro relativo, e também lembramos que trabalhamos com um erro aproximado, no caso de que, eventualmente, não teremos acesso ao valor exato de um problema, de uma conta. Nós só teremos aproximações. E como, então, calcular erros? Uma forma é fazendo a aproximação presente menos a aproximação anterior. Veja este exemplo. Tem-se que o ln de 1 mais x, ele é igual ao somatório do n variando de 0 até o infinito de menos 1 elevado a n dividido por n mais 1, que multiplica x elevado a n mais 1. Isso para o módulo de x menor que 1. Calcule uma aproximação para ln de 1,5, considerando, são dois cenários. O primeiro, o n variando de 0 até 4, e o segundo, o n variando de 0 até 6. Então, eu terei duas aproximações, vou conseguir calcular um erro aproximado. Bom, eu quero calcular ln de 1,5, então esse 1 mais x aqui vai ser igual a 1,5, ou seja, o x é igual a 0,5. Eu já tenho o valor de x, agora basta executar este somatório aqui, inicialmente com o n variando de 0 até 4. É o que fizemos aqui, olha. Menos 1 elevado a 0 sobre 0 mais 1, que multiplica o 0,5, que é o nosso x, elevado a 0 mais 1, mais. Agora o n sendo 1, então menos 1 elevado a 1 dividido por 1 mais 1, que multiplica 0,5 elevado a 1 mais 1, e segue fazendo para o n igual a 2, n igual a 3 e n igual a 4. Temos aqui, então, todo o somatório. Fazendo essas contas, chegamos em 0,4072. E agora, para a próxima conta, eu preciso fazer o n variando de 0 até 6. Então, eu vou aumentar duas contas nesse somatório. Olha, colocando este menos 1 elevado a 5 sobre 5 mais 1, que multiplica 0,5 elevado a 5 mais 1, e o menos 1 elevado a 6 sobre 6 mais 1, que multiplica 0,5 elevado a 6 mais 1. Fazendo essas contas, chegamos em 0,4058. Com isso, temos uma aproximação presente e uma aproximação anterior. Podemos, então, calcular o erro aproximado. Menos 0,0014. Podemos fazer estas contas no software R. Vamos ver aqui. Para fazer no software R, deixa eu limpar o console. Vamos fazer o cálculo da primeira aproximação. Então, eu criei aqui, olha, aproximação 1 vai receber 0. É o local onde nós vamos guardar o valor ali da nossa primeira aproximação. Então, nós temos que fazer aquele somatório. Para o n variando ali de 0 até 4, o que nós vamos fazer? O aproximação 1 vai receber
aproximação 1, mais, aí precisamos escrever o somatório, que é o menos 1 elevado a n dividido por n mais 1, que multiplica o 0,5, que é o nosso x, elevado a n mais 1. Então é o que nós fizemos aqui, olha, menos 1 elevado a n dividido por n mais 1, que multiplica 0,5 elevado a n mais 1. Então ele vai fazer essa conta com o n variando de 0 até 4 e no final aqui vai me apresentar o valor da aproximação 1. Então vamos rodar aqui este script. Olha lá, 0,4072917. E agora, para a próxima aproximação, basta alterar aqui, olha, de 0 a 4 para 0 a 6 e trocar, ao invés de aproximação 1, vamos chamar de aproximação 2. Então, olha, criamos aqui o aproximação 2 e trocamos lá o 4 para 6, para ele fazer mais duas contas. Então, vamos executar aproximação 2, 0,4058036. E agora, quem é o erro aproximado? Aproximação 2 menos o aproximação 1. Vamos executar. Menos 0,001488095. Então, era isto que a gente tinha que observar na nossa primeira videoaula sobre erros. O erro absoluto, o erro relativo e o erro aproximado. E destacamos aqui que todas essas contas podem ser feitas no software R. Agora, vamos partir para um segundo assunto trabalhado na nossa disciplina, que é sobre zero real de função real. No estudo de zero real de função real, o objetivo é calcular aproximações para o zero real de uma função e, para isso, existem diversos métodos numéricos que podem ser utilizados. O passo inicial sempre é obter o gráfico da função. Por exemplo, veja esse exercício. Esboce o gráfico da função f de x igual 100 que multiplica e elevado a x mais 100 dividido por x que multiplica e elevado a x menos 10. E eu quero considerar o gráfico desta função no intervalo 0, 4. Posso fazer isso em uma folha, utilizando uma régua? Até pode, porém eu acho que você vai perder um pouco de tempo. A ideia aqui é trabalhar computacionalmente e você vai ver que é bem prático para fazer o gráfico. Por exemplo, no software R. Define a função f desta forma, olha, f, sinal de menor e menos, indica f está recebendo o quê? Uma função, e aí entre parênteses você coloca a variável x. E aí basta escrever a função, olha, 100 que multiplica e elevado a x, que é o ESP(x), mais 100 dividido por x, que multiplica e elevado a x menos 10. Escrevemos a função, e aí para fazer o gráfico, podemos utilizar o comando plot. Plot f de 0 até 4, o nosso intervalo, LWD, a espessura da curva, eu gosto de colocar esse 3, fica mais visível aqui na videoaula, e cor, coloca entre aspas ali, coloquei vermelho, beleza? Abline, horizontal igual a 0, aqui para fazer o eixo X. O comando abline permite fazer retas horizontais e verticais. Então, horizontal igual a 0, num tamanho LWD igual a 3, ele vai fazer esse eixo X. Então, deixa eu fazer isto aqui no software R, olha, vou definir a função f e vou fazer o plot aqui. Aqui eu tinha colocado plot igual a 6 para fazer um teste. Olha, deixa eu colocar o 3 aqui, só para você ver o que muda, beleza? Abline horizontal igual a 0. Veja, se eu aumento aqui LWD igual a 6, vai aumentar a espessura ali, beleza? E este é o principal objetivo quando trabalhamos com zero real de função real.
precisamos identificar o local de interseção da função com o eixo x. Então, aqui temos uma raiz, um zero real. E identificar, então, um intervalo que contenha esta única raiz. Por exemplo, aqui observamos que entre 1 e 2 está essa raiz. Podemos vir aqui facilmente trocar, ó, plot f de 1 até 2. Então, a gente já consegue, seria como dar um zoom no gráfico. Olha aqui, entre 1 e 2, temos aqui a nossa função, está interceptando o eixo x aqui, ó, perto de 1,4. Esse é o objetivo inicial no estudo de zero real de função real. Obter um intervalo AB que contenha uma única raiz. Este intervalo pode ser obtido de uma forma diferente também. É o que eu vou mostrar agora. Deixa eu só limpar o console aqui. Por exemplo, utilizando uma equação equivalente, g de x igual a h de x, localize graficamente a raiz da função f de x igual e elevado a menos x. Então, a partir da equação f de x igual a zero, nós obtemos uma equação equivalente, g de x igual a h de x. E aí, em um mesmo plano cartesiano, vamos esboçar os gráficos de g e h. E aí nós não vamos procurar a interseção com o eixo x, e sim vamos procurar interseções entre essas duas funções. Neste exemplo, eu fiz o seguinte: seja e elevado a menos x igual a zero, então eu peguei aqui e elevado a menos x igual a x. Destacamos que a construção desta g de x e da h de x pode ser feita de diversas maneiras, ok? Eu peguei g de x sendo e elevado a menos x e h de x igual a x. Vamos fazer no R aqui para ver como que fica. Então, vou definir a função g, uma função esp de menos x, vou fazer o gráfico dela. Plot g de 0 a 4 aqui e vou fazer o eixo x aqui embaixo. Agora vou fazer a minha função h. H recebe uma função de x dada por x. E o detalhe é, como que eu vou inserir a função h neste mesmo gráfico? Eu tenho que colocar o comando add igual a t de true. Olha, plot h de 0 a 4, lwd igual a 3, cor azul, adicionar no gráfico existente? Sim, true. Olha lá. Pronto. Observe que as duas curvas estão se interceptando. Aí eu pego esse ponto de interseção, projeto ele aqui no eixo x. Este local aqui de interseção seria como traçar uma reta paralela ao eixo y passando por esse ponto. Aonde essa reta interceptar o eixo x é o alfa, é o zero real da função f de x lá em cima. Então aqui é uma forma, vamos dizer assim, mais elegante, mais requintada de obter aí um intervalo que contém uma única raiz. Nesse caso aqui, nós trabalharíamos com o intervalo, por exemplo, 0, 1. Então, este é o objetivo desta primeira aula de zero real de função real. E a partir disso, que já sabemos aí elaborar gráficos e identificar intervalos que contêm uma única raiz, nós passamos a estudar métodos iterativos, métodos computacionais para calcular aproximações para esses valores. E o primeiro método que a gente viu foi o método da bissecção. Para relembrar o método da bissecção, vamos pegar este exemplo. Então temos o gráfico de uma função, sabemos aqui que a interseção dessa função com o eixo x nos fornece o alfa, o zero real, e estamos considerando um intervalo AB de menos 2 até 2. Então, o método da bisseção, ele particiona esse intervalo no ponto médio, no meio deste intervalo. Então, aqui fizemos em tracejado
no zero. A ideia é a seguinte: precisamos descartar metade deste intervalo. Como eu faço esse descarte? Eu utilizo o teorema de Bolzano, aonde f de A, que multiplica f de B, for um número negativo, sabemos que existe pelo menos uma raiz real no intervalo AB. Então observe aqui, olha, f de menos 2 é um valor negativo, f de 0 é um valor positivo. Claramente aqui sabemos que a raiz está nesse intervalo de menos 2 a 0. Então, nós vamos descartar o intervalo que vai do 0 até o 2. Então, trabalhando agora de menos 2 até 0, particionamos no ponto médio. E, novamente, vamos investigar em qual subintervalo está a minha raiz real. Ela estará no intervalo aonde o produto da f aplicada nos extremos seja um valor negativo. É aqui, olha, o f do menos 2 é um número negativo e o f de menos 1 é um número positivo. Então, o produto dá um número negativo e, como estamos observando aqui, claramente a raiz está nesse intervalo. Então, este intervalo que vai do menos 1 até o 0, ele vai ser descartado. Então, pegamos aqui, olha, o intervalo de menos 2 até menos 1 agora. Particionamos ele no ponto médio, aqui no menos 1,5, e claramente observamos que a raiz está agora neste intervalo que vai do menos 1,5 até o menos 1. Então, o intervalo da esquerda aqui de menos 2 até o menos 1,5 seria descartado e eu iria seguir fazendo a divisão dos subintervalos ao meio até chegar em um subintervalo, por exemplo, onde B menos A for um número menor que um erro definido a priori. Este é um critério de parada. Poderia definir um outro critério de parada. Por exemplo, vou parar quando eu chegar num subintervalo que contém o zero real e se eu pegar o ponto médio desse intervalo e fizer o f deste valor, terei como resposta um valor menor que um erro definido a priori, é um outro critério de parada. Eu poderia ir pegando esses pontos médios e fazendo, por exemplo, um erro aproximado e parar de fazer conta quando o erro aproximado for um número menor que 0,00005, por exemplo, um erro aí definido a priori, mas de maneira geral, o método da absceção consiste em dividir, particionar o intervalo AB ao meio e ir fazendo este procedimento até chegar no intervalo AB de tamanho pequeno, vamos dizer assim, que contém a minha raiz real. Vamos fazer então a conta. Dada a função f de x igual 5 que multiplica x elevado ao cubo, menos 5 que multiplica x ao quadrado, mais 6x menos 2. Inicialmente, localizar a raiz real graficamente e depois calcular uma aproximação para o alfa, utilizando o método da bissecção, considerando um erro de 0,05. Para fazer o gráfico da função é muito tranquilo. Definimos ali uma função, olha, f recebe uma função de x dada por 5 que multiplica x ao cubo, menos 5 que multiplica x ao quadrado, mais 6 que multiplica o x menos 2. Plot f de menos 1 a 1, espessura LWD igual a 3, cor vermelho. Abline, horizontal igual a 0 para fazer o eixo x. Então, temos o gráfico de nossa função aqui. Claramente, observamos esta interseção com o eixo x, aqui próximo, um pouco menor que o 0,5. Existem diversas formas de trabalhar com o método da absceção. Eu apresento aqui um algoritmo que, como eu comentei, ficará disponibilizado para você ali no Moodle. Mas observe, fizemos uma função
que estamos chamando de bisec. E essa função, ela recebe como parâmetros f, que é a minha função original, aquela que eu acabei de fazer o gráfico, AB é o meu intervalo AB, e E, o erro que eu vou trabalhar. Então, eu vou fazer uma função destes 4 parâmetros, vou abrir uma chave aqui. Começo fazendo um contador, k igual a 0. Eu quero contar a quantidade de iterações. Enquanto o B menos A, o tamanho do intervalo, for maior que o erro que eu defini aqui em cima, o que ele vai fazer? Então, abri uma outra chave aqui. K vai receber o que está em K mais 1, vou fazer o contador, e vou calcular o ponto médio do intervalo AB. X vai ser igual a mais B dividido por 2. Agora, então, nós temos o ponto A, o ponto X e o ponto B. E precisamos ver se a raiz está entre A e X ou entre X e B. E aí utilizamos o teorema de Bolzano. Olha, if se f de A, que multiplica f de x, for menor que 0, então o A vai receber o A e o B vai receber o x, ou seja, a minha raiz está no primeiro subintervalo. Agora, o que pode acontecer? Fecha a chave. Se o f de x que multiplica f de b for menor que 0, então o A recebe o x e o B recebe o B. Ou seja, a minha raiz real está no segundo subintervalo. Fecha as duas chaves e, por final, então, ele vai retornar. A aproximação, quando ele chegar no intervalo tal que o B menos A não vai ser maior que o erro, então ele vai pegar este intervalo e calcular o ponto médio para ser a aproximação. Então A mais B sobre 2 vai ser a minha aproximação e vai apresentar o número de iterações. Então basta rodar este script. Vamos fazer aqui no software R. Vou definir a função para fazer o gráfico aqui, ó. F recebe uma função de x, escrevi a função, fiz o gráfico aqui com o plot, fiz o eixo x com o A-Blind. Temos aqui o gráfico da nossa função e agora vamos para o nosso script. Bom, no script não precisamos alterar nada, vou apenas marcar ele aqui e vou executar. Ctrl R. Executei o meu script, deixa eu diminuir a tela aqui para facilitar a nossa visualização. Pronto, script executado, agora basta utilizar. Nosso intervalo vai do -1 até o 1 e o nosso erro vale 0,05. Então vamos colocar aqui 0,05. Então bisec é o nome da função ali do nosso script. Parênteses, f, a função que eu defini, esta que fizemos o gráfico. Qual é o A e qual é o B? O A é o -1 e o B é 1, os limites do intervalo AB. E o meu erro, 0,05. Vou executar, Ctrl R. Observe que a aproximação foi 0,421875 e o número de interações 6. 6 iterações e ficaria fácil aqui se eu fosse mudar. Olha, se eu quisesse um erro menor, 0,000001, Ctrl R. Observe, 25 iterações, 0,4181006. Esse valor aqui já está bem em cima ali do R$0. Como que a gente faz o teste? Olha, podemos fazer o seguinte. A-Blind, vou fazer uma reta vertical igual nesse valor e vamos colocar ela tracejada, LTY igual a 2. Vamos ver aqui, olha. Olha lá, fiz uma reta tracejada passando nesse valor. Observe que está bem em cima da interseção.
Então essa é uma forma aí de calcular o método da biseção, utilizando esse algoritmo. O que eu posso fazer também? Se você pesquisar aí na internet, você vai ver que o método da biseção está implementado em diversos pacotes no software R. Por exemplo, tem um pacote chamado Pragma. E aí você vai lá no software R, pacotes, instalar pacote, vai aparecer uma janela, você seleciona ali o Pragma. Eu não vou fazer, pois eu já instalei esse pacote aqui no meu software R. Então basta eu carregar. Você instala o pacote uma única vez e depois você só carrega ele. Então vou carregar o pacote Pragma. Require Pragma é o comando. E dentro deste pacote existe uma função chamada bisect, que aí eu coloco como parâmetros a função f e o intervalo AB. Observe, olha. Bisect, parênteses, f, o a que é o menos 1, o b que é 1, obtive aqui 0,4181,006 como aproximação. Se você pesquisar, você vai ver que você encontra em outros pacotes também o método da biseção. Mas observe que é bem simples, até mesmo a gente construir um algoritmo ali é bem tranquilo. E esse foi o primeiro método numérico utilizado para calcular zero real de função real. Depois deste método da biseção, lembramos que o próximo passo foi assistir a videoaula do método da posição falsa, que vamos comentar na sequência. O método da posição falsa, como você pode observar lá na nossa videoaula, ele tem como objetivo utilizar informações da própria função para melhor dividir o intervalo AB. Por exemplo, considere este gráfico aqui, onde o intervalo AB ele vai de menos 1,5 até 1,5. Temos aqui a nossa função em vermelho, e ela está interceptando o eixo x aqui, olha, próximo do menos 1,4, aqui em torno desse valor. Ok. Se eu fosse utilizar o método da biseção para particionar este intervalo, então eu iria pegar o ponto médio aqui, olha, no caso 0. E qual intervalo seria descartado? Este intervalo que vai do 0 ao 1,5 aqui, que é o subintervalo que não contém a raiz, pois a raiz está neste outro aqui intervalo, ó, de menos 1,5 a 0. Aqui está a raiz. Agora, o método da posição falsa, ele utiliza, então, como eu comentei, informações da função. Ele pega o ponto AF de A, esse ponto, e o ponto BF de B, esse ponto, e traça uma reta passando por eles. O local de interseção desta reta com o eixo x é o ponto de divisão do intervalo AB. Observe que aqui, na primeira iteração, o intervalo que seria descartado é esse intervalo maior aqui, olha, que vai deste valor até aqui o final. Então, na primeira iteração, o intervalo que eu iria ter é um intervalo bem menor. Então, na maioria das vezes, o método da falsa posição gasta uma quantidade menor de iterações aí para calcular uma aproximação. E a diferença do método da biseção é justamente o ponto de divisão do intervalo AB. Na biseção é o ponto médio. E aqui é o ponto que é obtido da interseção da reta que passa por AF de A, BF de B. Na videoaula deste método, nós destacamos ali a dedução até chegar na fórmula que é este ponto, que é o AF de B menos BF de A, dividido por F de B menos F de A. A gente define a equação dessa reta, faz ela sendo igual a zero e isola o x. Basicamente foi isso que foi feito lá, você observa, e chegamos então no ponto de divisão do intervalo AB. Agora vamos fazer um exercício para lembrar. Por exemplo, determine um valor aproximado para a raiz quadrada de 5, considerando que essa aproximação aí pertence no intervalo 2, 3 e o erro tem 0,01.
Utilize o método da falsa posição e utilize como critério de parada módulo do f de x, um número menor que o erro. Bem, primeira pergunta aqui é, qual é a função? Não temos a função. Nós queremos calcular uma aproximação para a raiz de 5. Então, como que a gente faz? A gente precisa determinar uma função tal que f de raiz de 5 seja igual a 0. Então, a gente faz assim, olha, x igual a raiz de 5, podemos elevar ambos os lados dessa igualdade ao quadrado, x quadrado igual a 5, e podemos subtrair 5 de ambos os lados. X quadrado menos 5 igual a 0. Então, desta equação aqui, nós podemos montar a seguinte função. F de x igual a x quadrado menos 5. Observe que f de raiz de 5 aqui será raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, que é 5, menos 5, que é 0. Ou seja, o 5 é um alfa desta função. Então, eu vou definir essa função, olha. F recebe uma função de x dada por x ao quadrado menos 5. E vamos fazer no software R, porém, manualmente, para você ver que é bem prático trabalhar no software R como se ele fosse uma calculadora. Primeira iteração, qual é o intervalo AB? O A vale 2 e o B vale 3. Observe que temos essa informação aqui, olha, 2 e 3. Eu vou direto no R aqui para ficar mais prático. Olha, vou definir a função f. O A vale 2 e o B vale 3. Quem é o meu x? AF de B menos BF de A dividido por F de B menos F de A. Ou seja, o primeiro x, 2,2. A pergunta é, o nosso critério de parada que está sendo considerado, módulo de f de x tem que ser menor que o erro. E o erro é 0,01. Bem, módulo do f de x, 0,16, que é maior que o meu erro. Então, agora, eu preciso identificar em qual subintervalo está a minha raiz. Olha, será que está entre a e x ou entre x e b? Então, f de a que multiplica f de x é um número positivo. F de x que multiplica f de b é um número negativo, ou seja, está entre x e b. Então, basta fazer uma nova iteração. Agora, quem será o meu A? O 2,2, esse ponto de divisão. Quem será o meu B? Continua sendo o 3. Calcula o x novamente. Quem é o x? 2,230769. Quanto vale f deste valor em módulo? ABS do f de x, 0,02. É um valor pequeno, mas ainda é maior que o meu erro. Então, eu preciso identificar aonde está a minha raiz. Será que está entre a e x? Não, porque deu um valor positivo. Será que está entre x e b? Sim, porque f de x que multiplica f de b é um número negativo. Então, agora, eu sei que o meu a vale 2,230769 e o meu b continua sendo o 3. Quem é o meu x? AF de B menos BF de A dividido por F de B menos F de A, 2,235294. F deste valor em módulo, 0,003. Opa! Então, 2,235294 é a nossa aproximação utilizando o método da posição falsa aqui. E este era o método da posição falsa, então. Colocamos aqui algumas contas para você lembrar. E o seguinte método estudado foi o método do ponto fixo, que é o que vamos ver agora. Bem, o método do ponto fixo, ele é um tanto quanto diferente do método da abscissão e o método da posição falsa. Por quê? Porque para trabalhar com ele, eu preciso de uma aproximação inicial e também preciso de uma função de iteração. A aproximação inicial é fácil de se obter, basta esboçar o gráfico da função e procurar um valor ali próximo da interseção da curva ali com o eixo x. E aí eu terei a aproximação inicial. Agora, a função de iteração,
eu posso obter de infinitas maneiras, geralmente aí isolando algum x da equação f de x igual a zero. O detalhe é que, dependendo da função de iteração que eu considere, pode ser que a sequência gerada não leve ao zero real, ou seja, a sequência não vai convergir para o meu alfa. Então este é um fato polêmico aí do método do ponto fixo. Como você pode ter observado na videoaula sobre esse assunto, existe um teorema que garante a convergência da função de iteração. Então a gente explicou lá que eu pego a função de iteração e faço a sua derivada. E ambas devem ser contínuas em um intervalo i. E aí eu pego o módulo da derivada da função de iteração. E este valor tem que ser menor que 1 para todos os valores do intervalo i. E além disso, a aproximação inicial tem que ser um elemento aí do intervalo i. Então, com essas três condições satisfeitas, eu tenho certeza de que a função de iteração φ de x vai gerar uma sequência convergente. Então este é um fato polêmico aí, que dependendo da função que eu pegue, pode ser que a sequência não vai convergir para o alfa. Mas enfim, vamos fazer um exercício aí para você ver que a aplicabilidade é bem tranquila. Considere a função x² menos x² mais 4 e o alfa no intervalo menos 3 e 0. A gente quer calcular uma aproximação para esse alfa, considerando aqui uma aproximação inicial de menos 1,5 e um erro de 0,06. Olha como que eu defini esta função de iteração. Peguei aqui então a equação x² menos x² mais 4 igual a 0. E este x³ aqui eu abri em x que multiplica x², ok? Então, menos x² mais 4. Fiz isso com o objetivo de colocar x² em evidência. Então, x² que multiplica x menos 1 igual, subtrair 4 em ambos os lados aqui, por isso que ficou este menos 4. Agora, x² igual a menos 4 sobre x menos 1. E aí eu tiro a raiz quadrada de ambos os lados. Raiz quadrada de x², que por definição é módulo de x, então aqui o módulo de x vai ser igual a raiz de menos 4 sobre x menos 1. Com isso, o x pode ser raiz de menos 4 sobre x menos 1 ou menos a raiz de menos 4 sobre x menos 1. Eu vou pegar como função de iteração a versão negativa, ou seja, vamos considerar φ de x igual menos raiz de menos 4 sobre x menos 1. E agora o que eu preciso? Fazer a sequência ali de iterações. Pego o x0 menos 1,5 e calculo φ de x0. Então, φ de menos 1,5. Coloco menos 1,5 aqui no lugar de x, faço a conta. A resposta será o x1. Aí eu pego o x1, coloco na função de iteração, faço a conta, a resposta é o x2. E essa sequência aí, se a função de iteração gerar uma sequência convergente, vai convergir para o alfa. Essas contas nós podemos fazer no software R. A verificação de que a função gera uma sequência convergente eu não vou fazer aqui, já fiz lá na videoaula deste tema, então quem não viu, dê uma observada lá. Eu vou mostrar como trabalhar no software R. Deixa eu ir direto aqui para o R. Então, vou iniciar definindo a função f, fazendo o seu gráfico. Temos aqui a função f de x de menos 3 a 0, beleza? Existe um pacote chamado Sparse, com esse R maiúsculo aqui, e ele tem este método implementado. Então, vou carregar esse pacote. Você, porventura, vai precisar instalar esse pacote no seu computador. Vai lá em pacotes, instalar pacote, beleza? E aí você define gfun, a função de iteração. Então, uma função de x dada por aquela função que a gente considerou, menos a raiz quadrada de menos 4 dividido por x menos 1. Então, vou definir a função de iteração. E o método está implementado dentro deste comando, fixedPoint. Os parâmetros aqui você coloca gfun
a função de iteração que acabamos de definir, a aproximação inicial, o nosso chute inicial, menos 1,5, e nosso erro. Vamos trabalhar aí com uma tolerância de 0,06. Só executar, Ctrl R, observe aqui que chegamos em menos 1,310543. Ele foi calculando aqui, olha, menos 1,26, menos 1,328, menos 1,310543, que foi na terceira iteração aí já obtivemos a aproximação. Essa aproximação está de acordo? Vamos colocar no gráfico lá. A Abline vertical igual este valor, LTY para ser tracejado, vamos colocar o 2 e vamos colocar numa cor aí, green. Green, enter. Olha lá. Bem em cima da interseção aqui da função com o eixo x, então uma excelente aproximação calculada pelo método do ponto fixo. Então este é um outro método aí que possibilita calcular aproximações para o zero real. Tem essa polêmica, vamos dizer assim, da definição ali de como você vai obter a função de iteração, mas também é bem simples de testar a convergência ali, é só fazer os testes do teorema, e é uma outra opção. O próximo método é, de certa forma, o mais importante aí dessa temporada, que é o método de Newton-Raphson, que é o que vamos ver agora. Para lembrar o método de Newton-Raphson, vamos considerar o esboço aqui desta situação. Temos uma função em vermelho, a interseção dessa função com o eixo x é o meu alfa, o meu zero real, e vamos considerar uma aproximação inicial, também da mesma forma como no método do ponto fixo, aqui no método de Newton-Raphson, precisamos de uma aproximação inicial. Eu vou pegar uma aproximação um tanto quanto afastada aqui do zero real, só a título de exemplificar, vou pegar este valor 8. Então a ideia do método de Newton-Raphson é considerar o ponto x0, f de x0, ou no caso aqui 8, f de 8. Então eu pego por este ponto da minha função, eu traço uma tangente. E o local em que esta tangente interceptar o eixo x é o próximo ponto da minha sequência que vai ser gerada. Então, por esta interseção aqui, eu iria pegar o x1, f de x1, que seria esse ponto, e traçar uma outra tangente, e assim, sucessivamente, iria construir a sequência. Como que eu determino quem é este ponto de interseção? Basta você dar uma olhada lá no nosso vídeo do método de Newton-Raphson, que a gente faz essa dedução, escrevendo a equação desta reta, y menos y0 igual ao coeficiente angular aqui, que é a derivada no ponto, multiplicado por x menos x0. Então, isolamos o y e igualamos ele a zero para depois isolar o x. Fizemos todas essas contas, por isso que eu estou passando rapidamente aqui, só para chegar na função de iteração do método de Newton-Raphson. xk mais 1 igual xk menos f de xk dividido por f' de xk. Então esta é a função de iteração do método de Newton-Raphson. Vamos ver como podemos trabalhar ela ali no software R. O exemplo utilizado será este. Determine, utilizando o método de Newton-Raphson, uma aproximação para a raiz de 4 cosseno x menos e elevado a x igual a zero, no intervalo 0,2 com um erro de 0,05. Utilize módulo do f de x, que dá aproximação menor que o erro, como critério de parada. Então, deixa eu ir para o software R. Inicialmente, vamos definir então a função f, função de x, 4 cosseno x menos espx, plot f de 0 a 2 e a Abline, temos aqui atrás, olha, o gráfico da função. Como no método de Newton-Raphson nós precisamos da derivada aqui, olha, f',
Então, nós podemos instalar o pacote deriv no software R, porque esse pacote permite calcular a derivada da função. Então, eu já instalei o pacote, só vou carregar, requer deriv, e aí vamos montar um algoritmo para fazer essas contas. Olha, Newton-Raphson é o nome da função que eu vou criar. Então, será uma função de f, a função que eu determinei o gráfico aqui, x, a aproximação inicial, e o meu erro e. Coloco uma chave aqui para começar o algoritmo. F' vai receber a derivada da função f. O comando é o deriv. Então aqui ele vai fazer a derivada da função f. Vou fazer um contador também, por isso que eu coloquei esse k igual a 0. While, enquanto o módulo do f do x for maior que o erro, o que ele vai fazer? K recebe o que está em K mais 1, vai adicionar 1 ali no contador, e aqui o método de Newton-Raphson. X vai receber o que está em X menos f de x sobre f' de x. Então ele vai fazer a função de iteração do método de Newton-Raphson. Como resultado, vai me apresentar a aproximação e a quantidade de iterações. Então aqui basta executar este script, vamos executar ele aqui. Ok. E efetivamente eu utilizo o seguinte comando, Newton-Raphson, aí coloco f, a função, 0.5, o chute inicial, a aproximação inicial, 0.05, o meu erro. Vou executar. Observe, 0,910213 com 2 iterações. Se eu diminuir o erro aqui, olha, e rodar novamente, observe, 0,9047882 com 4 iterações. Então, o método de Newton-Raphson é muito rápido. Vamos esboçar aqui este ponto. Vamos fazer abline vertical igual a ele, LTY para ser tracejado igual a 2, cor igual, vamos fazer red também, vamos fazer em vermelho. Olha aqui. Traçamos uma reta passando bem na aproximação aqui, que é o 0,9047. Observe que está em cima da interseção. Então, este método acaba sendo o método mais rápido, mais atraente, difícil ele dar problema na hora que você vai calcular o zero real. E para finalizar, nós temos um outro método, que é o método da secante, que ele surgiu do seguinte detalhe. Como aqui no método de Newton-Raphson eu preciso calcular essa derivada, então muitas vezes isso pode ser um empecilho. Se eu estou fazendo, pense manualmente, e a função f é muito complicada, aí eu tenho dificuldades em fazer essa derivada, então surgiu a ideia de trocar esta derivada por uma aproximação. E aí entra na história lá o quociente das diferenças. A videoaula sobre este outro método aí, que é o método da secante, está no final da videoaula do método de Newton-Raphson. Pode acompanhar lá. Então, eles fazem essa substituição desse f' de x0 por uma aproximação. E aí, vão resolvendo as contas e chega numa fórmula que é equivalente à fórmula do método da posição falsa. Lá nós tínhamos o intervalo AB e considerávamos o ponto AF de A e o ponto BF de B e traçávamos uma reta passando por esses dois pontos. No método da secante, nós vamos ter também dois pontos, duas aproximações iniciais, o x0 e o x1. Então, a partir de x0, f de x0 e de x1, f de x1,
traçamos uma reta também, a reta secante, e onde esta reta interceptar o eixo x é o próximo ponto da nossa sequência. Então a diferença entre o método da secante para o método da posição falsa é que lá na posição falsa tínhamos os dois pontos, o A e o B, e o alfa estava entre eles. Aqui no método da secante eu não preciso isso. Basta eu ter o x0 e o x1 e não necessariamente o alfa precisa estar entre x0 e x1. O alfa pode estar à esquerda desses dois valores ou à direita desses dois valores. Então esta é a grande diferença. Vamos fazer um exemplo para você ver como funciona este método da secante. Dada a função f de x igual x elevado ao cubo menos meio, obtenha uma aproximação para alfa considerando x0 igual a 0,5 e x1 igual a 0,55. Vou fazer direto no software R, ok? Vou definir a função f aqui, deixa eu fechar esse gráfico para fazê-lo novamente. Plot f de 0 a 1, cor vermelho, LWD igual a 3, vamos fazer um eixo x aqui, abline horizontal igual a 0, LWD igual a 3. Aqui temos o gráfico da função, aqui a interseção com o eixo x, o zero real. E o método da secante, nós podemos utilizar o que vem implementado dentro do pacote Pragma. Basta carregar o pacote Pragma e o comando é o secante. Então você coloca como parâmetros f, a função que acabamos de definir, o x0, 0,5, o x1, 0,55. Podemos colocar uma tolerância aqui, olha, um erro, vamos colocar 0,001 e vamos rodar. Observe que o resultado 0,7936928, f deste valor menos 0,00001, olha, está bem perto de zero, quantidade de iterações 5. Então, este é o método da secante, observe que é bem tranquilo para trabalhar com ele. E com isso, então, nós finalizamos esta videoaula de apresentação dos assuntos destacados ali na aula síncrona. Basicamente, um lembrete, uma recapitulação de tudo que foi visto nesta primeira temporada. O plano agora é que você estude esses conceitos, principalmente como trabalhar eles aí no software R, a utilização desses pacotes, e a partir daqui comece a investigar as próximas videoaulas referentes a sistemas lineares. Começaremos com sistemas lineares, métodos diretos, depois sistemas lineares, métodos iterativos, Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, e posteriormente, por último, o métodos de interpolação. Primeiramente utilizando sistemas lineares e depois o método de Lagrange e o método de Newton. Com este arcabouço de métodos, nós teremos material aí para fazer o primeiro trabalho, o nosso trabalho 1, aquele que vale 3,5. Então não deixe para o final, comece a fazer esses estudos. Qualquer dúvida ou detalhe, basta mandar um e-mail para o professor e entrar em contato e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço a todos.